Bem, bom dia a todos. Declaro aberta a 44ª sessão ordinária do Tribunal Pleno de nosso Estado, a ocorrer no dia de hoje, sob a nossa presidência. Representante do Ministério Público, o digno Procurador de Justiça, Armando Brasil, que está adentrando a sessão. Um abraço ao doutor Armando, portanto. Aprovação da ata resenha da sessão anterior. Ninguém discute. Aprovada. Na palavra facultada, inicialmente, nós temos uma nota de pesar pelo falecimento da senhora Sônia Maria Oliveira da Silva, cunhada do colega desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Então, a gente propõe uma nota de pesar ao falecimento da mencionada senhora no dia 7/11 do ano corrente. Silêncio, a nota de pesar é aprovada. Ainda na palavra facultada, eu tenho duas falas breves para lançar aos colegas. O primeiro, de respeito ao nosso hot side de justiça climática e ambiental. De respeito às ações do Judiciário Paraense na agenda climática e ambiental durante a COP30 em Belém. Todos sabem que a gente é bastante cobrado, né, em relação a essa questão, principalmente pelo CNJ, próprio Supremo. Então, eu digo a respeito o seguinte: vivemos um momento importante para o Pará e para o mundo com a COP30 em Belém. O Tribunal de Justiça do Estado, que sempre atuou com atenção às questões ambientais e de sustentabilidade, apresenta mais uma ação concreta nessa direção. Foi lançado o Hot Side de Justiça Climática e Ambiental, criado pelo Grupo de Trabalho COP30, no âmbito do Tribunal, que tem à frente o desembargador Pinheiro Centeno. O GT COP30, responsável por coordenar, acompanhar e divulgar as iniciativas do Judiciário Paraense voltadas à agenda climática e à Conferência do Clima. A plataforma reúne ações de informações do Judiciário Paraense ligadas ao clima, à sustentabilidade e à conferência. Está disponível na página principal do site em 4 idiomas e mostra de forma clara o que o Tribunal vem produzindo e continuará realizando em defesa do meio ambiente e da justiça climática. O conteúdo do Hot Side inclui campanhas educativas, práticas de sustentabilidade, informações sobre plantões judiciais e recursos acessíveis. O Tribunal reafirma com essa entrega o compromisso com a transparência, a inclusão e a responsabilidade ambiental. Essa iniciativa é parte das ações da atual gestão, que busca fortalecer a presença do Judiciário na pauta ambiental e ampliar o diálogo com a sociedade. O Pará está no centro da Amazônia. Na segunda-feira, tive a oportunidade de participar da abertura oficial da COP30 na Blue Zone, acompanhado do vice-presidente, desembargador Luiz Neto, e do desembargador Centeno, que é o colega que está à frente da iniciativa referente à COP no âmbito do nosso tribunal. O papel do tribunal, portanto, é agir com responsabilidade e inovação para que a justiça contribua com o cuidado do planeta e com a construção de um futuro mais sustentável. Então, a respeito do Hot Side, eu gostaria de ouvir o colega Pinheiro Centeno. Por favor, doutor Pinheiro Centeno. Bom dia a todos, bom dia para o presidente. Bom, como disse o presidente, esse é um momento histórico para a gente.
e o tribunal, para condensar todo o trabalho que ele desenvolveu, não só agora no período de COP, mas que vem desenvolvendo quanto à questão ambiental climática, resolvemos condensá-lo todo num site. E esse site ele é um site extremamente interativo, ele é voltado para facilitar mesmo o entendimento do público em geral acerca do tema. Tem todas as instruções necessárias para a pessoa passar a ter um domínio básico do assunto e poder daí desenvolver de alguma forma uma atividade nessa área. Então, o tribunal não só presta contas nesse site de tudo que faz, dos seus processos ambientais e de suas atividades voltadas para o setor, mas ao mesmo tempo contribui para a sociedade para que todos possam desenvolver um trabalho em cima dessa temática. Então eu convido todos a visitarem o site. A partir de hoje também nós vamos ter a veiculação de um QR Code nos principais painéis virtuais da cidade, né? Onde as pessoas podem acessar o site e ter toda a instrução, seja de crédito de carbono, seja de ações que eles tenham interesse em conhecer, voltadas a essa área. Então, eu parabenizo o presidente por ter dado essa oportunidade para o grupo de trabalho, né? Agradeço muito ele, parabenizo pela gestão também, que a gente só mostra os números, mas o trabalho são de todos, e eu parabenizo na pessoa do presidente por esses excelentes números que são um exemplo para o Brasil e que estão sendo muito bem recebidos pelos participantes da COP. Obrigado, doutor Alex. A gente que agradece ao senhor e a sua equipe, né, pela iniciativa, pela realização da instalação desse sistema que muito vai contribuir para aqueles que precisam de acesso às informações referentes à COP30, principalmente no âmbito do nosso tribunal. Eu tenho uma outra fala que diz respeito à implantação dos núcleos avançados de formação vinculados à Escola Judicial do Pará, no âmbito do plano de gestão voltado à interiorização do conhecimento e à valorização das pessoas. Hoje, portanto, eu quero compartilhar com os senhores e senhoras informações sobre um projeto que traduz com clareza e compromisso da atual gestão com a valorização das pessoas e a interiorização do conhecimento. Falo dos núcleos avançados de formação, criados no âmbito da Escola Judicial do Pará, sob a direção da nossa colega desembargadora Célia Pinheiro. Esses núcleos foram recebidos para levar formação continuada a diversas regiões do Estado, aproximando a capacitação da realidade de cada comarca. São espaços voltados ao aprendizado e ao desenvolvimento humano, que promovem cursos, oficinas e atividades de atualização para magistrados e servidores. O primeiro núcleo foi inaugurado em Marabá, sob a coordenação da juíza Alessandra Rocha. Em seguida, foi instalado o núcleo de Altamira, coordenado pelo juiz José Valença. Mais recentemente, concluímos a instalação do núcleo de Santarém, sob a coordenação do juiz Gabriel Veloso. Essas entregas, meus colegas, concretizam uma das diretrizes centrais do nosso plano de gestão: interiorizar a formação judicial e garantir que a qualificação alcance todas as regiões, respeitando as características e necessidades de cada localidade. Registro meu agradecimento mais uma vez à desembargadora Célia Pinheiro e à equipe da Escola Judicial pelo empenho e pela dedicação em transformar esse projeto em realidade. O trabalho conjunto tem fortalecido a presença do Tribunal em todo o Pará e ampliado as oportunidades de desenvolvimento para quem atua no nosso judiciário.
Vamos assistir um vídeo breve que diz respeito à instalação dos NAFs. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue avançando no compromisso de interiorizar suas ações e fortalecer a presença institucional em todas as regiões do Estado. Como parte do Plano de Gestão 2025-2027, a Escola Judicial do Pará instalou 3 núcleos avançados de formação em Marabá, Altamira e Santarém, ampliando o alcance da formação judicial e consolidando uma rede de aprendizado em todo o Pará. Em Marabá, o primeiro núcleo abriu caminho para a integração das regiões Sul e Sudeste. Em Altamira, o NAF conecta a formação judicial ao coração da Amazônia, fortalecendo o diálogo e a descentralização. E em Santarém, o núcleo consolida a presença da EJPA no Baixo Amazonas, aproximando ainda mais a educação judicial da realidade local. Os NAFs representam um novo passo na construção de um judiciário mais próximo, eficiente e conectado com todo o estado do Pará. Obrigado. A desembargadora Célia, por gentileza, poderia falar algumas palavras a respeito dos NAFs. Excelência, sobre os NAFs, Vossa Excelência já externou toda a atribuição e o que caracteriza. Eu queria tão somente agradecer e parabenizar Vossa Excelência pela sensibilidade de abraçar projetos que alcançam a magistratura e os servidores do nosso tribunal. Obrigada, Excelência. Obrigado eu, Excelências. Então, a palavra está facultada. Se alguém quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Bom dia, senhor presidente. Vossa Excelência me ouve? Armando Brasil, procurador de Justiça. Perfeitamente, Excelência. Tem a palavra. Gostaria de cumprimentar as nossas desembargadoras, nossos desembargadores, nossos servidores do Tribunal de Justiça e aproveitar o ensejo, desembargador Roberto, para parabenizar a gestão de Vossa Excelência, sempre preocupado com a interiorização dos NAFs, sempre muito importante. Então, Vossa Excelência, a gestão de Vossa Excelência de antemão já está marcada por essa preocupação, esse protagonismo na instalação dos NAFs, principalmente em Marabá, Altamira e Santarém. Também gostaria de cumprimentar e parabenizar o desembargador Alex Centeno, também do protagonismo junto à COP, né? Então, nosso tribunal sempre à frente, não é isso? Na preocupação da temática do meio ambiente e o trabalho de Vossa Excelência, desembargador Alex, eu acompanhei aqui pelas redes sociais, muito bem apresentado, então, de antemão, Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, doutor Armando, muito obrigado. Seja bem-vindo, mais uma vez. Eu que agradeço, Excelência. De nada, Excelência. Na parte administrativa extra-pauta, nós temos uma proposta de resolução que altera a Resolução 5/2024, de 3 de abril de 24, e de respeito à Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos. O Ministério Público do Estado solicitou a indicação de representante daquele órgão e foi indicado para compor a comissão o digno promotor de justiça, José Edivaldo Pereira Salles. E eu submeto ao plenário, portanto, a indicação do eminente promotor de justiça, José Edivaldo Pereira Salles. No silêncio, acatada, então, a proposta para compor a comissão do nosso concurso público de juiz substituto, referente ao doutor José Edivaldo Salles Pereira. Nós temos também uma proposta de resolução que institui o regimento interno das turmas recursais dos juizados especiais do Estado do Pará. Essa matéria foi discutida já anteriormente, né? Não é isso, desembargador José Roberto?
Roberto Bezerra. E aí, por solicitação do nosso coordenador dos juizados, o desembargador Leonardo Tavares, houve uma pequena alteração na proposta inicial e agora voltou à baila o assunto e o relator é o colega Roberto Bezerra, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Posso seguir pela emenda? Qualquer coisa, faço esclarecimento. Por gentileza, excelência. Só um minuto, desembargador Roberto. Eu pedi a palavra, eu acho que o presidente não pôde verificar. Desculpa. Não. Sim. Você tem a palavra, excelência, então, perdão. Obrigada. É sobre a interiorização da formação judicial. Para me manifestar no sentido de que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Escola Superior da Magistratura do Pará seguem reafirmando o seu compromisso com o aprimoramento contínuo da justiça e com a valorização da magistratura paraense. A interiorização da formação judicial, ela representa um marco de descentralização, inclusão e fortalecimento do conhecimento em todas as regiões do Pará. Então, gostaria de parabenizar o desembargador Roberto Moura, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela visão estratégica e pelo apoio incondicional à iniciativa que aproximam o tribunal da sociedade, dos magistrados que atuam nos mais distantes rincões do Pará. Meus cumprimentos também à ínclita desembargadora Célia Regina Pinheiro, presidente da Escola da Magistratura, pela condução exemplar e inspiradora desse projeto, que leva captação, troca de experiências e atualização jurídica aos juízes, servidores do interior, contribuindo para uma justiça cada vez mais humana, eficiente e acessível. A interiorização da formação judicial é mais que um projeto, é a expressão concreta do compromisso do Judiciário paraense com o desenvolvimento regional e com a excelência no serviço público. É o que eu tinha que me manifestar. Obrigado, doutora Sara, muito obrigado. Desculpa aí, eu não vi a sua mãozinha aqui no nosso sistema. Eu acho que está com problema. Muito obrigada. Obrigado, viu? Então, eu agora passo a palavra ao nosso colega Roberto Bezerra. Então, senhor presidente, vamos dar prosseguimento. Ementa proposta de resolução que institui o regimento interno das turmas recursais dos juizados especiais do Estado do Pará. Caso em exame. Aprovação do normativo que institui o regimento das turmas recursais dos juizados especiais do Estado do Pará. Questão em discussão, a adequação do regimento das turmas recursais às disposições da Lei Estadual 10.195, de 27 de novembro de 2023, através da qual foram criadas 3 turmas recursais permanentes dos juizados especiais do TJPA, que se juntam à turma recursal permanente já existente. Razões de decidir. Organizar a estrutura das turmas recursais e atualizar as disposições do regimento interno para adequado funcionamento das 4 turmas recursais permanentes, das turmas recursais reunidas e da turma de uniformização de jurisprudência. Manter a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, apenas no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública. Necessidade de adequação de competência para a realização do juízo preliminar de admissibilidade dos recursos extraordinários, previsto no artigo 1030 do Código de Processo Civil, passando ao presidente das turmas recursais reunidas. Sugestão de revogação da Resolução 8, de 13 de junho de 2012, que instituiu o regimento anterior, considerando a atualização do regimento das turmas recursais através da presente proposta. Dispositivo e tese, aprovação da proposta de resolução apresentada. É como voto, excelência. Coloco em discussão o voto do eminente colega Roberto Bezerra, proposta de resolução.
Ninguém discute, de modo que é aprovada à unanimidade a proposta de resolução que institui o regimento interno das turmas recursais dos juizados especiais no âmbito do nosso Estado. Antes de adentrar a parte administrativa, eu gostaria de justificar as ausências dos colegas à sessão de hoje. Do desembargadora Vânia Silveira, férias. Desembargador Constantino Guerreiro, compensação de plantão. Desembargador Leonan Cruz Júnior, ausência justificada. Desembargadora Rosileide Cunha, férias. Desembargadora Eva Coelho, férias. Desembargador Amilcar Guimarães, ausência justificada. Desembargadora Luana Santalices, compensação de plantão. Desembargador Torquato de Alencar, compensação de plantão. Desembargador César Matar Júnior, ausência justificada. E juiz convocado Edmar Pereira, férias. Então vamos ordenar a nossa pauta de hoje, né? Nós temos, ao todo, são 9 editais, né? De promoção e remoção à primeira instância. São da relatoria todos da nossa colega, Corregedora Geral de Justiça, Elvina. E Vossa Excelência vai julgar todo, Excelência? Sim, presidente. Obrigado, Excelência. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Nós temos nos processos judiciais eletrônicos pautados 2 feitos. O primeiro é da relatoria do nosso colega Luiz Neto, agravo interno. Vossa Excelência julga? Julgo, presidente. E o outro é o mandato de segurança civil da relatoria da eminente desembargadora Célia Pinheiro. Vossa Excelência julga, desembargadora Célia? Julgo sim, Excelência. Então vamos lá, começar pelo edital de remoção e promoção de primeira instância, sistema Promag, o impedimento em todos esses editais do eminente colega desembargador Ricardo Nunes. Então, o primeiro edital é um processo de remoção pelo critério de antiguidade, a vara distrital de Monte Dourado, comarca de Almerim, primeira instância. Com a palavra, a nossa colega Elvina Taveira. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. De acordo com a lista dos juízes substitutos fornecida pelo Serviço de Cadastro de Magistrados, o concorrente mais antigo é Rafael Alvarenga Pantoja, não ter a Corregedoria Geral de Justiça nada a opor à indicação do magistrado para titularizar a vara distrital de Monte Dourado. Então, eu trago aos eminentes colegas se há algum... Óbvio a promoção por atividade do colega em referência. No silêncio, promovido pelo critério de antiguidade, a vara distrital de Monte Dourado, o eminente juiz Pedro Henrique... Não, é o... Rafael Alvarenga Pantoja, quase não sai. Vamos ao segundo processo de promoção, agora pelo critério merecimento, a vara única da comarca de Jacareacanga, primeira instância. Aí eu indago, né, aos colegas se publicaram os seus votos e passo a palavra à eminente corregedora. Após a avaliação dos inscritos e a devida atualização da lista dos juízes do Instituto, informo os nomes dos magistrados concorrentes aptos à votação que integram o 5º sucessivo: João Paulo Pereira de Araújo e o Anderson Ferreira Dias. Obrigado, Excelência.
Então, todos os colegas devem ter publicado os seus respectivos votos. A gente pode dar início à apuração, né? Então, promovido pelo critério, né, merecimento, Wanderson Ferreira Dias, com 74,05 de votos. Os votos do colega, então, promovido, né, a comarca de Jacareacanga, primeira instância, o colega em questão, merecimento. Nós temos, só esclarecendo aos colegas, que nós estamos com um problema na internet aqui no prédio. Ontem a Equatorial, fazendo uma revisão na fiação, estourou vários cabos de internet. E aí nós estamos fazendo aqui um milagre para tentar fazer a sessão, realizar a sessão a partir aqui do tribunal. Vamos agora ao item 3, processo de promoção pelo critério de antiguidade, a vara cível e empresarial da comarca de São Félix do Xingu, primeira instância. Com a palavra a eminente colega, desembargadora Elvina Taveira. Obrigada, presidente. De acordo com a lista dos juízes substitutos fornecida pelo Serviço de Cadastro de Magistrado, o concorrente mais antigo é João Paulo Pereira de Araújo, não tendo a Corredoria de Justiça nada a opor à indicação do magistrado para titularizar a vara civil e empresarial da comarca de São Félix do Xingu. Obrigado, excelência. Indago então aos colegas se há algum óbice à promoção pelo critério antiguidade, a vara civil e empresarial da comarca de São Félix do Xingu, do colega João Paulo Pereira de Araújo. O silêncio promovido, portanto, por antiguidade, a vara civil e empresarial da comarca de São Félix do Xingu, primeira instância, o juiz João Paulo Pereira de Araújo. Vamos ao item 4, promoção pelo critério merecimento, a vara criminal da comarca de São Félix do Xingu, primeira instância. Com a palavra, a eminente colega Elvina Taveira. Para presidente, após as avaliações dos inscritos e a devida atualização da lista dos juízes substitutos, informa o nome do magistrado concorrente apto à votação que integra o primeiro quinto sucessivo, Keller Vieira Lino Júnior. Obrigado, excelência. Todos os colegas publicaram o voto, então vamos à respectiva apuração, resultado. Promovido pelo critério merecimento, a vara criminal da comarca de São Félix do Xingu, primeira instância, o juiz Keller Vieira Lino Júnior, 57,29 a média final. Vamos ao item 5 do nosso processo de remoção, pelo critério antiguidade, vara única da comarca de Vitória do Xingu, primeira instância. Com a palavra, a eminente colega, desembargadora Elvina. Obrigada, presidente. De acordo com a lista dos juízes substitutos,
fornecida pelo Serviço de Cadastro de Magistrado. O concorrente mais antigo é Rodrigo Almeida Tavares, não tendo a corregedoria nada opõe a indicação do magistrado para titularizar a vara única da comarca de Vitória do Xingu. Obrigado, Excelência. Submeto o nome do colega ao veredito componente do Pleno. Algum óbice à promoção pelo critério de antiguidade do Rodrigo Almeida Tavares, a comarca de Vitória do Xingu, primeira instância. O silêncio, promovido pelo critério de antiguidade, a vara única da comarca de Vitória do Xingu, primeira instância, o juiz Rodrigo Almeida Tavares. Vamos ao item 6 do nosso processo de remoção pelo critério de antiguidade, vara única da comarca de Pacajá, primeira instância. Com a palavra, a eminente Corregedora-Geral de Justiça. Para presidente, de acordo com a lista dos juízes que compõe a primeira instância fornecida pelo Serviço de Cadastro de Magistrado, o concorrente mais antigo é Giordano Loureiro Cavalcante Grilo, juiz titular da vara única da comarca de Anapu, não tendo a corregedoria nada opor à indicação do magistrado para titularizar a vara única da comarca de Pacajá. Obrigado, Excelência. Submeto ao Pleno o nome do juiz Giordano Loureiro Cavalcante Grilo, a promoção, antiguidade, vara única da comarca de Pacajá, primeira instância. Algum óbice? O silêncio, removido pelo critério de antiguidade, a vara única da comarca de Pacajá, primeira instância, o juiz Giordano Loureiro Cavalcante Grilo. Item 7, processo de remoção pelo critério de antiguidade, a vara única da comarca de Ipixuna do Pará, primeira instância. Com a palavra, a nossa colega Corregedora-Geral de Justiça. Obrigada, presidente. De acordo com a lista dos juízes que compõem a primeira instância, fornecida pelo Serviço de Cadastro de Magistrado, o concorrente mais antigo é Francisco Walter Rego Batista, juiz titular da vara única da comarca de Medicilândia, não tendo a corregedoria nada opõe a indicação do magistrado para titularizar a vara única da comarca de Ipixuna do Pará. Obrigado, Excelência. Submeto o nome do juiz Francisco Walter Rego Batista ao veredito dos colegas componentes do Pleno. Algum óbice? O silêncio, removido pelo critério de antiguidade, a vara única da comarca de Ipixuna do Pará, primeira instância, o juiz Francisco Walter Rego Batista. Item 8, processo de remoção pelo critério de antiguidade, vara única da comarca de Santana do Araguaia, primeira instância. Passa a palavra, digna Procuradora-Geral de Justiça. Presidente, 4 magistrados se inscreveram ao certame. Posteriormente, apresentaram pedido de desistência, pelo que fica o presente edital prejudicado. Obrigado, Excelência. Prejudicado o edital 19/2025, ante a desistência dos colegas. Item 9, processo de remoção pelo critério de antiguidade, vara única da comarca de Senador José Porfírio, primeira instância. Passa a palavra à eminente Corregedora-Geral de Justiça. Obrigada, presidente. De acordo com a lista dos juízes que compõem a primeira instância, fornecida pelo Serviço de Cadastro de Magistrado, a concorrente mais antiga é Natália Albiane Dourado, juíza titular da vara única da comarca de Brasil Novo, não tendo a corregedoria nada a opor à indicação da magistrada para titularizar vara única da comarca de Senador José Porfírio. Obrigado, Excelência. Submeto o nome da magistrada Natália Albiane Dourado ao veredito dos colegas. Há algum óbice? O silêncio, removido pelo critério de antiguidade, a vara única da comarca de Senador José Porfírio, primeira instância, a juíza Natália Albiane Dourado. Informo que as portarias respectivas estarão publicadas no diário de segunda-feira, 17, próximo. Muito obrigado, desembargadora Elvina. Vamos aos processos judiciais eletrônicos pautados
na assentada de hoje. Vai haver sustentação oral nesse primeiro, é um agravo interno, em ação direta de inconstitucionalidade, já está publicado, anunciado, de maneira que eu passo a palavra ao eminente... Excelência, o Ministério Público pretende fazer sustentação oral também. Pois não, Excelência. Pois não, então é um agravo interno, já foi anunciado, o Ministério Público vai fazer a sustentação oral, o advogado também. Então a gente passa a palavra inicialmente ao digno representante do Ministério Público. Tem a palavra, Excelência. Aliás, eu já estou passando pelo relatório, né, Excelência? Doutor Luiz Neto, desculpe aí, relatório, por gentileza. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Trata-se de... Presidente, risco o impedimento, por favor. Impedimento... Deixe no próximo feito, tá bom? Pois não, desembargador Rômulo Nunes, impedido, tanto no agravo interno em questão, como no mandado de segurança, né, da relatoria da desembargadora. Obrigado, presidente. Sério, de nada, desembargador Rômulo. Obrigado. Doutor Luiz Neto, tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de agravo interno interposto pela CNT contra a decisão monocrática de Minha Lavra, que nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, proposta em face da Lei Municipal 3534 de 2020 do município de Itaituba, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Inicialmente, a decisão agravada reconheceu a ilegitimidade ativa ad causa da autora, ora agravante, por ser entidade sindical de âmbito nacional, o que contraria a exigência de atuação em âmbito estadual prevista no artigo 162, inciso 7 da Carta Magna do Pará e no artigo 177, inciso 5 do nosso regimento interno. Considerou-se ainda que a requerente não logrou êxito em demonstrar a pertinência temática de forma inequívoca entre seus objetivos institucionais e o objeto da norma municipal impugnada. A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão, que julgou o feito nos seguintes termos, abro aspas, ante o exposto, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa arguída pelo município de Itaituba e da Câmara Municipal, considerando que a parte autora não é de âmbito estadual e ainda não comprovou a pertinência temática para a propositura da ação, nos termos do artigo 117, inciso 5 do Regimento Interno e 162, inciso 7 da Constituição Estadual do Pará, indefiro a inicial, julgando o processo extinto sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso 6 do CPC, tudo nos fundamentos lançados na decisão. Fecho aspas. Inconformada com a decisão, a CNT interpôs o presente agravo interno, sustentando em síntese a ocorrência de erro injudicando, defendendo a sua legitimidade ativa para a propositura da ADI. Alega que a Constituição Estadual, ao prever a confederação sindical no rol dos legitimados, artigo 62, 7, implicitamente admitiu a atuação de entidades de âmbito nacional, uma vez que, por definição legal, CLT, as confederações possuem tal abrangência. Argumenta que a decisão agravada impôs uma restrição não prevista pelo Constituinte Estadual. Ademais, reforça a existência de pertinência temática, afirmando que a Lei Municipal de Itaituba, ao instituir a taxa de controle, acompanhamento e fiscalização do trânsito e circulação de veículos de grande porte, impacta diretamente o transporte de carga em todo o território nacional, dado que o Porto de Itaituba é um corredor logístico estratégico para o escoamento da produção agrícola do país. Informa ainda que a ação foi proposta após provocação da FETRA+, Federação das Empresas de Transporte de Cargas da Amazônia, entidade a ela afiliada e com atuação direta na região, o que demonstraria sua representatividade e interesse no caso. Afinal, pugna pelo juízo de retratação com a reforma da decisão agravada para que, acolhendo-se as razões recursais, seja reconhecida a legitimidade ativa da agravante para a propositura da ADI em face da citada lei municipal. E não havendo juízo de retratação, pediu a reforma da decisão agravada pelo Tribunal Pleno, com consequente reconhecimento da legitimidade ativa da agravante para a propositura da ADI em face da Lei Municipal 3534 de 2020. Na sequência, acolhendo-se o recurso, pede que a presente ação seja regularmente processada, com posterior exame e deferimento do pedido liminar e do mérito por este egrégio tribunal. Posteriormente, a Câmara de Itaituba apresentou contra as razões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática,
requereu o improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão contrária aos interesses da CNT. O município de Itaituba também apresentou contra-razões no mesmo sentido, corroborando os fundamentos da decisão agravada. Ambos requereram, ao final, o improvimento do recurso por falta de amparo legal. É o relatório, presidente. Obrigado, Excelência. Então, sustentação oral se inicia pelo digno Procurador de Justiça, doutor Armando Brasil. Tem a palavra, Excelência. Tempo regimental. Excelência, a título de esclarecimento, eu pensava que se tratava do recurso extraordinário em que há o agravante jogo de Gisvaldo. Então, eu vou fazer a sustentação oral. Os demais não, Excelência. Me parece que houve um equívoco da minha parte. Pois não, Excelência. Sem problema. Então, ante a desistência da sustentação oral pelo representante do Ministério Público, eu passo a palavra à doutora Natália Machado. Tem a palavra, Excelência, pelo tempo regimental. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor desembargador presidente desse egrégio Tribunal de Justiça do Pará. Em nome de quem eu cumprimento todos os demais desembargadores e os demais presentes também. Antes de começar minha fala, eu queria dizer que para mim é uma honra proferir sustentação oral, eu, enquanto advogada mineira, participar de um julgamento no Tribunal de Justiça do Pará, proferindo sustentação oral, então para mim é uma grande honra. Mas vamos ao caso. Já foi o relatório, lido pelo excelentíssimo desembargador relator, já esclareceu muito bem qual que é o objeto dessa ação e também o objeto deste agravo interno, razão pela qual vou passar esse ponto aí do relato da ação, mas o ponto é que falo em nome da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, que aqui figura como agravante nesse agravo interno, e que propôs uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a validade da Lei 3.534 de 2020, editada pelo município de Itaituba. As razões de decidir que indeferiram a petição inicial se basearam em 2 pontos. O primeiro seria que a parte autora não seria de âmbito estadual, e o segundo ponto seria que a parte autora também não teria comprovado pertinência temática para a propositura da presente ação. No que se refere ao ponto da autora, a exigência colocada na decisão agravada da autora ser uma entidade de âmbito estadual, como já colocado tanto na petição inicial da ação direta de constitucionalidade como nas razões de agravo interno, é importante destacar que o texto da Constituição do Estado do Pará, no seu artigo 162, define quem são os legitimados para a proposta direta de inconstitucionalidade perante esse Tribunal de Justiça. O inciso 7 lista confederação sindical, federação sindical e entidade de classe de âmbito estadual. A partir do momento que a Constituição Estadual legitima uma confederação sindical para propor uma ação direta de inconstitucionalidade perante esse tribunal, naturalmente e de forma implícita, está se dando legitimidade a uma entidade que seja de nível nacional, como é a CNT. Porque todas as confederações são entidades sindicais de níveis federais. As entidades sindicais, elas têm um escalonamento de competências, então nós temos as confederações, as federações e os sindicatos. Então, no momento em que a Constituição do Estado do Pará enumera uma confederação sindical como entidade legitimada para propor uma ação direta de inconstitucionalidade, data vênia, com todo respeito às razões da decisão agravada e também ao que prevê o regimento interno do Estado do Pará, na medida em que se exige a atuação em âmbito estadual, o nosso entendimento é que está sendo negada vigência ao texto constitucional, porque o texto constitucional claramente permite a legitimidade. Mas ainda, além dessa questão do texto da lei, da aplicação do texto da lei, é importante destacar uma questão que é de mérito, muito embora não estejamos aqui tratando do mérito. A lei estadual, a lei municipal que é questionada nessa ação, é uma lei que criou a taxa de controle, acompanhamento, fiscalização do trânsito e circulação de veículos de grande porte, dentro do município de Itaituba, uma taxa de poder de polícia. Na prática, existe um artigo dessa lei que elege um substituto tributário, que é quem efetivamente recolhe essa taxa. Quem é esse substituto tributário? As empresas que operam no porto situado em Itaituba. A partir do momento que isso é feito,
a abrangência nacional e o alcance nacional dessa lei, ela é inevitável. Primeiramente porque compete à União legislar de forma privativa e também regular as atividades de portos. O segundo ponto à medida que esse substituto tributário é eleito, o alcance da norma é inegável que se alcança todos os transportadores, não só os transportadores locais ou regionais, que fazem uso do terminal portuário, dos terminais portuários que estão situados no município de Itaituba. Como bem relatado, porque colocamos isso nas razões da ação direta de inconstitucionalidade, o porto situado em Itaituba é um ponto logístico relevante para o escoamento da produção agrícola nacional, especialmente escoamento de produção de grãos que vem do centro-oeste. Então, na medida em que a taxa tem um valor muito elevado, a sua base de cálculo são os valores envolvidos ali no transporte aquático dessa produção. Então, a partir do momento que a lei municipal elege um substituto tributário que exerce atividade portuária e não efetivamente os veículos de grande porte que estão efetivamente circulando dentro dos limites territoriais do município de Itaituba, nesse momento, todos os transportadores nacionais que fazem uso desse porto e também os operadores dos terminais portuários que fazem uso desse porto estão atingidos pela norma dessa lei. Dessa maneira, além da questão ali do texto legal que confere legitimidade ativa à confederação sindical, ao nosso ver, e com todo respeito ao entendimento contrário, há uma abrangência nacional inegável no uso concreto, na aplicação concreta da lei municipal de Itaituba, de modo que entendemos que pode ser superada esse entendimento de que a parte autora deveria demonstrar ser uma entidade de âmbito estadual. No que se refere ao segundo ponto, que seria a necessidade de comprovação da pertinência temática para a propositura da ação, naturalmente, em se tratando de uma ação proposta por qualquer entidade sindical, cabe a ela demonstrar pertinência temática, porque a entidade sindical tem que propor uma ação que tenha a ver com o seu âmbito de atuação. No presente caso, a autora é a Confederação Nacional do Transporte. O próprio nome evidencia a pertinência temática, né? A CNT, ela é a entidade máxima de representação de todo o setor de transporte no território nacional. Então, cabe à CNT fazer a defesa dos interesses dos transportadores, além de inúmeras outras ações institucionais que fortalecem o setor. Nessa medida, foi instruída com a petição inicial da ação direta de constitucionalidade o Estatuto da CNT, documentos que demonstram o seu âmbito de atuação, creio também que seja de conhecimento geral, a atuação da CNT, de modo que a pertinência temática, a nosso ver, ela está demonstrada, comprovada de forma satisfatória, e como também fazendo uma conexão com o ponto anterior trazido, considerando que há inegável consequências para todo o setor de transporte nacional, entendemos que está comprovada a pertinência temática da CNT para propor e atuar na presente ação direta de inconstitucionalidade. Então, já vou caminhar para o final, não quero mais tomar o tempo de vossas excelências, mas então o que pedimos aqui é uma reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade por considerar a CNT uma entidade ilegítima, de modo a superar essa questão da ilegitimidade, permitindo então a tramitação da presente ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação extremamente relevante para todo o setor do transporte. Então, com esses termos, eu encerro minha fala, agradeço muito a atenção de todos e peço deferimento ao recurso. Muito obrigado, doutora Natália. Eu passo então a palavra ao relator, desembargador Luiz Neto. Obrigado, presidente. Eu parabenizo a doutora Natália pela sustentação oral que fez, mas eu ressalto, presidente, que esse tema é um tema por demais já debatido aqui na nossa casa, no nosso pleno, e infelizmente quando a gente dá uma decisão monocrática no ADI, a gente procura ressaltar e relevar a jurisprudência consolidada da casa sobre o assunto, de maneira que eu conheço do presente recurso, porque
presentes os seus pressupostos de admissibilidade. O cerne do presente agravo interno consiste em reexaminar a legitimidade ativa da CNT, entidade sindical de âmbito nacional, para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei do município de Itaituba perante esta Corte de Justiça. Após detida a análise dos argumentos trazidos pela agravante, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Conforme já assentado, o controle concentrado de constitucionalidade no âmbito estadual possui um rol de legitimados que são definidos pela própria Constituição Estadual em observância ao princípio da simetria. No Estado do Pará, o artigo 162, inciso 6 da Constituição Estadual, replicado no artigo 177, inciso 5 do Regimento Interno, é claro ao conferir a legitimidade a, diz o artigo 162, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o artigo 161, inciso 1, inciso 7, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual. A interpretação do dispositivo não deixa margem para dúvidas. A qualificação de âmbito estadual aplica-se a todas as entidades de classe e representações sindicais mencionadas no inciso. A agravante argumenta que, por sua natureza, as confederações são nacionais e que, portanto, o legislador constituinte paraense teria pretendido incluí-las. Contudo, tal ilação não se sustenta. Trata-se de uma interpretação extensiva que subverte a literalidade da norma e, mais importante, a autonomia do Estado para definir os legitimados a provocar sua jurisdição constitucional. Se a intenção fosse incluir entidades de abrangência nacional, a redação seria diversa, espelhando, por exemplo, o que dispõe o artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal, que expressamente menciona, abro aspas, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, fecho aspas. A omissão da expressão nacional e a inclusão explícita do termo estadual na Constituição paraense é uma opção política deliberada do Poder Constituinte derivado que não cabe ao Judiciário ignorar ou ampliar. A jurisprudência deste egrégio tribunal é pacífica e reiterada neste sentido, rechaçando a legitimidade de entidades de classe de âmbito nacional para o exame de ADI em face de normas estaduais ou municipais. Cito como paradigma recente julgado em caso análogo, envolvendo o mesmo município de Itaituba e outras decisões. E eu vou ler apenas uma, presidente, que vale por todas. Essa aqui é uma relatoria da desembargadora Exilda Mutran, na ADI 081, 071, 220, 2021, 814, 0000, onde esta casa afirmou o entendimento consolidado. Nos termos do artigo 162, inciso 7 da Constituição do Estado do Pará, combinado com o artigo 177, inciso 5 do Regimento Interno deste egrégio tribunal, a entidade de classe de âmbito nacional não possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo perante esta egrégia Corte de Justiça, fecho aspas. No que pertinha à consonância temática, ainda que se pudesse vislumbrar que a norma municipal de Itaituba gera reflexos na logística nacional de transporte, tal requisito não é suficiente por si só para superar o vício originário da ilegitimidade. A pertinência temática é uma condição que se soma à legitimidade formal, porém não a substitui. A entidade proponente deve, primeiramente, estar inserida no rol de legitimados, para então ter sua pertinência temática aferida. A agravante, por não possuir a necessária atuação de âmbito estadual, falha em preencher o primeiro e essencial requisito. E, neste sentido, eu trago várias decisões, seja do STF sobre o assunto e ainda aqui da nossa casa sobre o tema, que está disponível no voto que foi distribuído com antecedência a todos os eminentes colegas. Por fim, já encaminhando para a finalização do voto, presidente, a alegação de que a ação foi motivada por uma federação local, FETRAMAS, não tem o condão de transmutar a natureza jurídica da CNT, nem de lhe conferir, por via reflexa, a legitimidade que a Constituição Estadual não lhe outorgou. A legitimidade é aferida na pessoa do proponente da ação, que, no caso, é a Confederação de âmbito nacional. Dessa forma, a decisão agravada não padece de qualquer vício, estando em perfeita consonância com a Constituição Estadual e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Pleno.
Com essas considerações, presidente, eu estou conhecendo do agravo interno, porém, negando o provimento, é o voto que eu trago às considerações dos eminentes desembargadores e desembargadoras. Muito obrigado. Pois não, desembargador Luiz Neto, obrigado. Coloco em discussão o voto do relator. Alguém discute? Vou colher os votos. Desembargadora Luzia Nádia, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu tenho o mesmo entendimento que o senhor relator, inclusive verifico que houve citação até de um julgado do pleno, cuja relatoria foi desta desembargadora, então eu acompanho por entender da mesma forma. Obrigado, Excelência. Desembargadora Vânia Bittar, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto, presidente. Obrigado, Excelência. Desembargador Ricardo Nunes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a matéria já está consolidada na nossa corte. Em razão disso, eu acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, Excelência. Desembargador Leonardo Tavares. Acompanho o voto, Excelência. Obrigado, Excelência. Desembargadora Célia Pinheiro. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Obrigado. Desembargadora Gleide Moura. Acompanho o relator, Excelência. Obrigado. Desembargador José Maria do Rosário. Igualmente, Excelência. Obrigado. Desembargadora Filomena Buarque. Acompanho, Excelência, o voto do relator. Obrigado. Desembargador Maírto Carneiro. Estou acompanhando o voto do relator, Excelência. Obrigado. Desembargador Exilda Mutran. Acompanho o relator, Excelência. Desembargadora Elvina Taveira. Mesma forma, presidente, eu acompanho. Obrigado. Desembargador Roberto Bezerra. Com o relator, Excelência. Obrigado. Desembargadora Rosi Farias. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Obrigado. Desembargadora Kedma Lira. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Desembargadora Margui Bittencourt. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Desembargador Pedro Sotero. Com o relator, presidente. Obrigado. Desembargador Pinheiro Centeno. Com o relator, presidente. Obrigado. Desembargador Jorge Sanches. Com o relator. Obrigado. Desembargadora Antonieta Ferrari. Acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado. Desembargador Álvaro Norá. Eu acompanho o relator, Excelência. Obrigado. Desembargadora Sara Castelo Branco. Ascensão, Excelência. Senhor presidente, com acerto e precisão jurídica, o desembargador Luiz Neto, relator, reafirma o entendimento consolidado neste egrégio Tribunal Pleno, no sentido de que a legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará restringe-se às confederações, federações, sindicatos, entidades de classe de âmbito estadual, conforme expressa previsão do artigo 62, inciso 7º da Constituição Estadual e do artigo 177, inciso 5º do seu regimento interno. Então, a clareza com que o eminente relator distingue a legitimidade formal da mera pertinência temática, ressaltando que esta última não supera a ausência da primeira, demonstra não apenas domínio técnico, mas também compromisso com a segurança jurídica e a observância do texto constitucional. Igualmente louvável é o diálogo que o voto estabelece com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, citando precedentes paradigmáticos que reforçam a necessidade de se manter
a coerência e a integridade do sistema de controle de constitucionalidade sem incorrer em interpretações ampliativas que vulnerem o desenho normativo traçado pelo Constituinte Estadual. Destaco ainda o tom equilibrado e a didática com que o eminente relator rebateu a tese de que as confederações, por sua natureza nacional, estariam automaticamente legitimadas a proporções de controle abstrato dos âmbitos estaduais, argumento que, como bem demonstrado, não encontra respaldo nem na literalidade da norma, nem na jurisprudência dominante. Assim, senhor presidente, diante da consistência técnica, da fundamentação cristalina, da fidelidade ao texto constitucional estadual, manifesto-me no mesmo sentido do voto do relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. Rendo, pois, homenagem ao voto primoroso de Vossa Excelência, que contribui para o fortalecimento da coerência jurisprudencial deste tribunal e reafirma a maturidade institucional da nossa Corte na defesa da Constituição do Estado do Pará. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Sara. Como vota a colega desembargadora Nete Carvalho? Excelência, eu acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, Excelência. Doutora Alda Gessiane, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, presidente. Eu, da mesma forma, por tudo que já foi dito, acompanho o eminente relator, agradeço a sustentação oral da eminente advogada, doutora Natália, de modo que, por unanimidade dos presentes, o agravo interno em ação direta de inconstitucionalidade é desprovido. Excelência, antes de passar a pauta, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu pedi para fazer a sustentação oral do agravo de recurso extraordinário, está aqui o processo número 0800-030, 24/2022, e que é agravante Jodisvaldo Antônio Alves de Jesus, que é criminal. Porém, a Secretaria do Tribunal de Integragem do Tribunal de Justiça me esclareceu que este processo está em pauta, está no plenário virtual, pautado para a partir das 14 horas de hoje. Então, assim sendo, Excelência, eu vou pedir para retirar meu pedido de sustentação oral. Obrigado, doutor Armando. Anotado. Eu que agradeço. Nada. Vamos então ao feito número 2 da nossa pauta. Mandado de segurança civil já se encontra anunciado. A relatora é a desembargadora Célia Pinheiro. Haverá sustentação oral, de forma que eu passo a palavra à desembargadora Célia Pinheiro. Desembargadora Célia Pinheiro, Vossa Excelência está sem som. Sem som. Obrigada, Excelência. Pois não. Considerando que nós temos sustentação oral, eu procederei à leitura do relatório. Versos autos sobre mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Arthur Paulo Bezerra de Melo contra suposto ato coator ilegal e abusivo perpetrado pelo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, consubstanciado na portaria 0062 de 2025, que revogou a portaria 1316 de 2017 e exonerou o impetrante sem o devido processo legal. Narra o impetrante, que ingressou no Serviço Público Estadual em 1984, tendo dedicado mais de 4 décadas de sua vida funcional ao Estado do Pará, com contribuições ininterruptas ao regime próprio de previdência social. Afirma que em 2017 teve reconhecida a sua estabilidade funcional por meio da portaria 1316 de 2017, com efeitos retroativos a 2012,
passando a exercer o cargo de analista de controle externo, circunstância que ensejou o recebimento de abono de permanência, a partir da portaria 0583 de 2017. Relata que, em 18 de setembro de 2024, protocolou o requerimento de aposentadoria voluntária, com base no artigo 22 da Lei Complementar número 039/2002, por ter preenchido os requisitos de idade, 70 anos, e tempo de contribuição, mais de 35 anos, além de já ter cumprido mais de 5 anos no cargo em que pleiteava a aposentação. Sustenta ainda que o ato coator foi praticado fora do prazo decadencial de 5 anos, em flagrante ofensa ao disposto no artigo 54 da Lei Federal número 9.784 de 99 e no artigo 67 da Lei Estadual 8.972 de 2020, configurando ofensa ao princípio da segurança jurídica. Aduz que não houve abertura de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, circunstância que, segundo alega, torna o ato nulo de pleno direito. Destaca ainda que sua exoneração foi determinada de forma abrupta, enquanto aguardava a tramitação de seu pedido de aposentadoria e sem qualquer manifestação formal da administração quanto ao mérito do pedido administrativo, tampouco qualquer decisão motivada sobre o indeferimento. Ressalta que jamais foi acusado de irregularidade funcional e que não existem elementos que justifiquem medida tão gravosa. Informa que, em razão do ato impugnado, encontra-se atualmente sem qualquer fonte de renda, uma vez que teve cessado o pagamento de seus proventos, tendo perdido, inclusive, o plano de saúde corporativo. Relata estar acometido por doença grave, mal de Parkinson, sendo a situação de extrema urgência e vulnerabilidade. Argumenta que o direito à aposentadoria pelo regime próprio da Previdência Social foi regularmente adquirido sob a vigência da legislação estadual e que não se pode aplicar retroativamente alterações jurisprudenciais ou interpretações posteriores para prejudicar uma situação consolidada, invocando, para tanto, o princípio do direito adquirido, a súmula 359 do STF e o teor da decisão do STF na ADI número 7.198, Pará, com efeitos modulares, que resguardou os servidores que já tivessem preenchido os requisitos até a publicação da ata de julgamento. Aponta ainda a ausência de respaldo legal para exoneração de ofício, por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas nos artigos 59 e 68 da Lei Estadual número 5.810 de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos e Civis do Estado do Pará. E a manifesta nulidade do ato por violação ao artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Requer o deferimento do pedido de justiça gratuita e a concessão da medida liminar para suspender o ato coator até a decisão final deste mandado de segurança, devendo ser determinado o restabelecimento do status quo, ou seja, o imediato restabelecimento do pagamento da verba alimentar do impetrante, garantindo a sua subsistência e de sua família, por ser medida de direito. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da portaria número 0062/2025, o reconhecimento de seu direito líquido e certo da aposentadoria pelo RPPS estadual, conforme a legislação vigente à época da implementação dos requisitos, 2017. Deferido o pedido de justiça gratuita e concedido em parte a liminar para suspender os efeitos do item 2 da portaria 0062/2025, apontado como ato coator, determinando o imediato restabelecimento do status quo do servidor com o restabelecimento do pagamento dos proventos, verba alimentar do servidor
até o julgamento final do mandado de segurança. Em suas informações, a autoridade apontada como coatora sustenta inexistir direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante, requerendo a denegação da segurança pelos seguintes motivos. 1. O impetrante não é servidor efetivo, tendo ingressado no TCM Pará sem concurso público e exercido, ao longo dos anos, majoritariamente cargos comissionados. 2. A Portaria 1316 de 2017, TCM-PA, que o estabilizou no cargo de analista de controle externo, posteriormente transformado em auditor de controle externo, o foi por força de decisão judicial provisória, com expressa condição de vigência, aspas, até ulterior deliberação judicial, fecho aspas. 3. Tal estabilidade foi afastada judicialmente em 2023, quando o Tribunal de Justiça do Pará, em sede de remessa necessária nos autos do processo número 0046728, dígito 88-2012-814-0301, reformou a sentença de primeiro grau que reconhecia a estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT ao impetrante. 4. Após sucessivos embargos rejeitados, o julgamento transitou em julgado na instância ordinária e, embora tenha sido interposto recurso extraordinário, este ainda se encontra pendente de juízo de admissibilidade. 5. A revogação da Portaria 1316/2017 TCM-PA, operada pelo item 1 da Portaria 62/2025 TCM-PA, decorreu do implemento de condição resolutiva ulterior de deliberação judicial, o que afasta a alegação de decadência quinquenal, por não se tratar de anulação de ato administrativo, mas de revogação por alteração de fundamento de validade. 6. Quanto ao pedido de aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, argumenta que o impetrante não preenche os requisitos legais, já que contribuiu majoritariamente até 2017, pelo regime geral da Previdência Social até 2017, com contribuições esparsas ao regime próprio da Previdência Social, apenas após o reconhecimento judicial precário de sua estabilidade. 7. Não há como aplicar em seu favor o artigo 98-A da Lei Complementar Estadual número 39 de 2002, pois o ingresso no serviço público do impetrante se deu em 1984, antes da Constituição de 1988, o que o exclui do intervalo temporal exigido para fins de enquadramento como servidor não efetivo sob esse regime, além de incidir na vedação do parágrafo 3º do referido artigo, por sempre ter ocupado cargos comissionados. 8. Rechaça também a alegação de violação ao devido processo legal, uma vez que a exoneração de servidor não efetivo e não estável prescinde de processo administrativo disciplinar e que o impetrante foi previamente cientificado e teve oportunidade de manifestação nos autos do processo PA 2024-15989, antes da edição da portaria impugnada. Ao final, a autoridade impetrada requer a denegação da segurança e, subsidiariamente, que eventual reconhecimento de aposentadoria observe os limites do artigo 98-A da Lei Complementar Estadual 39/2002, conforme modulação de efeitos fixada na ADI 7198 Pará. Contra a decisão de deferimento da liminar, o Estado do Pará interpôs agravo interno. Estado assim manifestar, o Ministério Público Estadual emitiu parecer pela denegação da segurança. Apresentadas as contrarrazões ao agravo interno. Esse é o relatório, senhor presidente, destacando que o voto se encontra disponibilizado e que as menções ditas aos documentos e peças dos autos constam também identificadas pelo seu ID. Obrigado, desembargadora Célia. Passo a palavra para a sustentação oral
ao advogado Igor Ferreira. Tem a palavra, Excelência, pelo tempo regimental. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, especialmente presidente, excelentíssimo desembargador Roberto, vice-presidente desembargador Luiz Neto, desembargadora Célia Regina, a quem cumprimento os demais excelentíssimos, e procurador Armando, receba meus cumprimentos, e demais serventuários na pessoa do Jonas. Saibam que é uma honra, peço desde já desculpa de não estar de beca, e já peço desculpa antecipada, qualquer embargo da palavra, pois saibam que o frio na barriga sempre existirá e decorre de máximo respeito a esse egrégio Tribunal de Justiça e a vossas excelências. A desembargadora Célia bem leu o relatório, concedeu a liminar pleiteada, no sentido de manter um suspiro ao impetrante, né? Vejam que nas alegações da parte adversa tentam a todo momento tratar da questão da estabilidade. O que não se quer discutir nesse mandado de segurança, se estável ou não estável. É fato incontroverso que o impetrante ingressou no serviço público sem concurso público, antes da Constituição Federal, porque não havia essa exigência. E lá ficou por mais de 40 anos, para atender necessidade da administração pública, que o nomeava a diversos cargos, exerceu diversos cargos de diretoria, de chefia, cargos de relevância, e no simples intuito de atender a necessidade da administração pública a qual era convocado. E vejam, excelentíssimos, ao pedir a aposentadoria no âmbito administrativo em 2025, final de 2024, sobreveio uma decisão, a portaria, que é o nosso ato coator aqui, de forma apartada do processo administrativo de aposentadoria, de forma isolada, de forma abrupta e assodada, que resolveu exonerá-lo sem o devido processo legal e atrelando a discussão da estabilidade que era discutida numa ação proposta em 2012 e que ainda está controvertida em sede de recurso extraordinário ao STF. Independentemente, e essa decisão em segundo grau do tribunal lá naquela ação foi o que deu ensejo à portaria de exoneração que veio em 2025, em janeiro de 2025, revogando uma portaria de 2017, ou seja, após 8 anos de uma situação consolidada pelo prazo decadencial quinquenal do servidor de boa-fé. Além de revogar aquela portaria, em 2025, revogar a portaria de 2017, exonerou de forma abrupta e assodada e apartada o impetrante sem o devido processo legal, quando ainda está em trâmite o processo administrativo de aposentadoria perante o TCM em grau de recurso administrativo também. Né? Temos decisões do STF referenciados, julgados na inicial, de que mesmo ao servidor não estável, a sua, ainda mais aqui no caso, considerando as particularidades do caso concreto, a exoneração depende de devido processo legal com contraditório e ampla defesa, o que jamais ocorreu. Né? O direito líquido e certo do impetrante está estampado na própria Constituição Federal, que é o direito à aposentadoria, à dignidade, à saúde, à vida e ao devido processo legal. Está também referenciada como tábua de salvação, eu devo esclarecer, a decisão citada pela desembargadora relatora Célia Regina, a decisão do STF na ADI 7.198, que enfrentou questão similar referente a servidores do Estado do Pará em condição análoga que entraram sem concurso público. Essa questão não é nova ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
e o STF, a pedido do próprio Estado do Pará, em sede de embargo de declaração que buscou modulação dos efeitos, reconheceu a excepcional questão de interesse público e homenageou os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, preservando o direito daqueles servidores que estivessem na janela de se aposentar e que acreditaram e confiaram em todos aqueles atos praticados pela administração pública por longos e longos anos, que buscava simplesmente suprir necessidades ao serviço público que bem desempenhadas pelo ora impetrante. Vale destacar, excelências, que também conceder a segurança não gerará qualquer risco ao erário, porque houveram descontos compulsórios no contra-cheque do impetrante. Então, existe dinheiro aos cofres estaduais para conceder a aposentadoria pleiteada. Não menos importante, excelentíssimos, o impetrante está acometido pela doença de Parkinson e, com o ato coator, foi literalmente jogado à rua da amargura, sem qualquer benefício, sem qualquer licença-saúde. O TCM em nenhum momento averigou as particularidades do caso e simplesmente praticou uma questão terrível que demonstra uma administração pública contraditória, esquizofrênica e perversa, e simplesmente colocou o impetrante numa situação delicadíssima, e que só nos restou socorrer deste remédio constitucional perante esse egrégio Tribunal de Justiça. O impetrante preencheu os requisitos para aposentadoria pelo regime próprio ainda em 2017. E o ato coator foi praticado em 2025. Decadente diante da decadência quinquenal e ilegal por não ter observado o devido processo legal, uma vez que o processo administrativo de aposentadoria ainda está tramitando. E a portaria nasceu de forma isolada e abrupta, sem atentar às particularidades do caso concreto. Portanto, excelentíssimo, devo mais uma vez referenciar a decisão do STF, que é a tábua de salvação, que se encaixa perfeitamente. Peço que vossas excelências julguem este caso com uma visão humanista e bem homenageando, como referenciado pelo próprio STF, ministro Alexandre de Moraes, homenageando os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, reconhecendo a excepcional questão de interesse público, uma vez que não se quer uma administração perversa e contraditória e que agora se beneficie diante da eventual, entre aspas, torpeza de seus próprios atos, e o administrado na ponta sofra drasticamente, ficando sem qualquer verba para se alimentar e para cuidar de suas questões graves de saúde, a qual é acometida e talvez até adquirida ou acentuada pela responsabilidade do relevante serviço público exercido por mais de 40 anos. Então, nesse cenário, o que o administrado, o servidor público espera no final de sua vida é ao menos uma contrapartida do órgão ao qual se dedicou por uma vida inteira de boa fé e com muita gana. São os termos, excelentíssimos, agradeço demais a atenção e bom trabalho a todos. Obrigado, doutor Igor, pela sustentação. Senhor presidente. Pois não. Presidente, debatedor Leonardo. É a palavra, eu peço venha a Vossa Excelência que eu estou declarando minha suspeição nesse processo. Suspeição, né, do doutor desembargador Leonardo Tavares e também da desembargadora Filomena Buarque.
Feito o registro, eu devolvo a palavra ao relatora, na verdade, desembargadora Célia Pinheiro. Obrigada, Excelência. A controvérsia cinge-se em determinar se o impetrante, tendo ingressado no serviço público em 1984 e ocupado cargos de natureza comissionada, poderia ser enquadrado como beneficiário das regras excepcionais do artigo 98-A da Lei Complementar Estadual número 39, 2002, introduzido pela Lei Complementar número 125, de 2019, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração da ADI número 7.198, Pará. Após detida análise dos autos e do histórico funcional do impetrante, concluo que a resposta é negativa, e eu explico. O artigo 98-A da Lei Complementar Estadual número 39, de 2002, com redação dada pela Lei Complementar número 125, de 2019, estabeleceu os requisitos para a concessão excepcional de aposentadoria pelo regime próprio de previdência social aos servidores não titulares de cargo efetivo. E aqui eu transcrevo o artigo 98-A na íntegra e leio o inciso 1. O ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1988, incluído pela Lei Complementar número 125, de 30 de dezembro de 2019. E também pelo parágrafo 3º. Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados, incluído pela Lei Complementar número 125, de 30 de dezembro de 2019. Portanto, extrai-se do texto legal que são requisitos cumulativos para enquadramento no regime excepcional de aposentadoria pelo regime próprio da Previdência Social, artigo 98-A, parágrafo 1º. 1. Ingresso sem concurso público. O servidor deve ter ingressado no serviço público sem prévia aprovação em concurso. 2. Marco temporal do ingresso. O ingresso deve ter ocorrido entre 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal, e 15 de dezembro de 1998, data da promulgação da Emenda Constitucional número 20 de 1998. Contribuição ao RPPS, Regime Próprio da Previdência Social. Deve estar comprovada a existência de contribuição previdenciária do servidor ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará. Preenchimento dos requisitos até a data da lei. O servidor deve ter completado os requisitos para aposentadoria até 30 de dezembro de 2019, data da publicação da Lei Complementar número 125/2019. Ou, no caso de pensão, deve ter ocorrido fato gerador até essa mesma data. Ficam excluídos do regime excepcional previsto no artigo 98-A, parágrafo 3º, os ocupantes exclusivamente de cargos comissionados, isto é, sem vínculo efetivo ou função estatutária estável. Desta feita, os servidores que não preenchem todos os requisitos, artigo 98-A, parágrafo 2º, cumulativos do parágrafo 1º, deverão ser inscritos no regime geral de previdência social, com repasse das contribuições atuais e futuras para o INSS, que não terão direito a benefício previdenciário pelo regime próprio da Previdência Social Estadual. Do histórico funcional e da inaplicabilidade do artigo 98-A da Lei Complementar 39/2002. O documento funcional juntado aos autos
revela que o impetrante ingressou no Serviço Público Estadual em 20 de 11 de 1984, ou seja, antes da promulgação da Constituição Federal de 88. Tal fato, por si só, afasta sua inclusão no intervalo temporal de ingresso delimitado pelo artigo 98-A, parágrafo 1º, 1, da Lei Complementar número 39 de 2002, que restringe a aplicação do regime previdenciário excepcional aos servidores não titulares de cargo efetivo que tenham ingressado sem concurso público entre 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, e 15 de dezembro de 1998, data da Emenda Constitucional número 20 de 1998. A par disso, a própria norma, excepcionalmente, prevê em seu artigo, a própria norma excepcionante prevê em seu parágrafo 3º que, aspas, não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados, fecho aspas. Os elementos constantes dos autos, especialmente o histórico funcional e as sucessivas portarias de nomeação, demonstram de forma inequívoca que o impetrante jamais ocupou cargo efetivo, tendo exercido apenas cargos em comissão e funções de direção e assessoramento ao longo de sua trajetória funcional. Assim, não apenas ingressou fora do marco temporal previsto no inciso 1, como também incide diretamente na vedação expressa do parágrafo 3º do referido artigo. Ademais, vale ressaltar que o simples recolhimento de contribuições previdenciárias por um determinado período não enseja, por si só, a filiação ao regime próprio, especialmente quando se dá de forma indevida ou sobre relação jurídica precária, como é o caso dos ocupantes de cargo em comissão. Desse modo, não há como enquadrá-lo na regra especial do artigo 98-A da Lei Complementar número 39 de 2002. Tampouco aplicar, em seu favor, a modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF na ADI número 7.198 do Pará. Da decisão do STF na ADI 7198 Pará e sua modulação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI número 7.198 Pará, declarou a inconstitucionalidade do artigo 98-A da Lei Complementar Estadual número 39 de 2002, reconhecendo a violação aos princípios constitucionais do concurso público e do regime jurídico dos servidores civis, conforme emenda abaixo. Aspas. Constitucional, federalismo e respeito às regras de contribuição de competência, usurpação de competência da União, regime previdenciário para agentes públicos não titulares de cargo efetivo por lei estadual, Lei Complementar Estadual número 39, 2002, artigo 98-A, incluído pela Lei Complementar Estadual 125 de 2019, Emenda Constitucional 1998, competência para legislar sobre previdência social, regime geral de previdência social, procedência. 1. As regras de distribuição de competência legislativa são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. 2. Matéria atinente a regime de previdência social, instituindo regime próprio para determinado grupo de agentes públicos do Estado do Pará, após a Emenda Constitucional número 20, 1998. 3. É competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito legislar sobre previdência social nos termos do artigo 24, 12 da Constituição Federal. Aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar sobre previdência social dos seus respectivos servidores,
no âmbito de suas respectivas competências e especificamente para os servidores titulares de cargo efetivo, sempre em observância às normas gerais editadas pela União. 4. O regime próprio de previdência social aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos, artigo 40, caput da Constituição Federal. Aos agentes públicos não titulares de cargos efetivos, por sua vez, aplica-se o regime geral de previdência social, artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal. Sistemática constitucional estabelecida desde a Emenda Constitucional número 20 de 1998. 5. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão. A legislação impugnada abrange períodos aquisitivos posteriores à Emenda Constitucional número 20 de 1998 e com fundamento legal encontrado em uma normatização editada quase 20 anos após o referido marco constitucional. Inaplicável. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. É a ADI 7198, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno. Posteriormente, nos embargos de declaração do próprio ministro Alexandre de Moraes, julgado em 23 de 8 de 2023, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, conferindo eficácia prospectiva, ex nunc, de modo a preservar apenas 1. As aposentadorias já concedidas pelo regime próprio da Previdência Social até a publicação da ata de julgamento. E 2. Os direitos daqueles que, até a mesma data, 23 de 8 de 2023, já tivessem completado os requisitos legais para aposentadoria. E aqui eu trago também a emenda desses embargos de declaração e digo apenas no item 3, leio apenas o item 3, que diz: estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder efeitos prospectivos à decisão embargada. Foram modulados os efeitos da decisão para excluir os servidores de aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos ex nunc ao acordo embargado, de modo a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que até a data da publicação da ata do presente julgamento tenham completado os requisitos para tanto. Fecho aspas. Contudo, o Supremo manteve íntegra a inconstitucionalidade material da norma, reafirmando que somente os servidores efetivos podem ser vinculados ao regime próprio de previdência, artigo 40 da Constituição Federal de 88. Portanto, ainda que se cogitasse de eventual modulação benéfica, o impetrante não preenche o requisito temporal do artigo 98-A, parágrafo 1º, inciso 1. Tampouco o requisito subjetivo do parágrafo 3º, o que o exclui totalmente do alcance da referida decisão moduladora. Da nulidade da portaria número 1316 de 2017 e do exercício regular do poder de autotutela. Quanto à alegada decadência do direito de autotutela administrativa, invocando-se o artigo 54 da Lei 9.784 de 1999 e o artigo 67 da Lei Estadual 8.972 de 2020, também não assiste razão ao impetrante. A portaria 1.316 de 2017, que teria reconhecido estabilidade ao impetrante, foi editada sem qualquer amparo constitucional ou legal, uma vez que concedeu direitos típicos de servidor efetivo a agente que jamais se submeteu a concurso público.
Tal ato administrativo padece de nulidade absoluta, sendo insuscetível de convalidação e inaplicável, no caso, o prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784, de 1999, conforme reiteradamente reconhece o STJ. Eu trago aqui a emenda do STJ do ministro Napoleão Nunes Maia, julgada em 10/6/2020, no recurso especial 1518267 do Rio Grande do Norte, onde consta no item 2, consoante jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo, não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu que não se operam efeitos da decadência sobre atos inconstitucionais, mesmo que produzam efeitos favoráveis a particulares. E eu trago aqui, no recurso extraordinário 817338 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 16/10/2019 no Tribunal Pleno, a ementa, e no item 2 da ementa eu destaco: o decurso do lapso temporal de 5 anos não é causa impeditiva bastante para inibir a administração pública de revisar determinado ato. Haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do artigo 54 da Lei 9.784 de 99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal à má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784 de 1999, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedente. Continuo. Assim, a revogação promovida pela portaria número 0062 de 2025 configura legítimo exercício do poder-dever de autotutela da administração pública, súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, já que não há direito adquirido à manutenção de ato nulo. Da mesma forma, a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa na revogação da portaria 1316 de 2017 igualmente não prospera. O ato de revogação foi precedido de comunicação formal ao interessado e prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa, conforme documentação constante dos autos, e aqui identificados IDs. Além disso, sendo o ato inicial nulo de pleno direito, não há que se falar em direito à manutenção de efeitos ilegítimos por ausência de processo administrativo, sob pena de consagração de situação flagrantemente inconstitucional. Da ausência de direito líquido e certo, o impetrante não demonstrou possuir direito líquido e certo à aposentadoria pelo regime próprio da Previdência Social. Por quê? 1. Ingressou no serviço público antes da Constituição de 1988, fora do intervalo temporal exigido pelo artigo 98-A, parágrafo 1º, 1 da Lei Complementar 39/2002. 2. Jamais ocupou cargo efetivo, sempre exercendo cargos em comissão, incidindo na vedação do parágrafo 3º do mesmo artigo.
3. A portaria que lhe teria reconhecido estabilidade, número 1316/2017, foi ato manifestamente inconstitucional e nulo, passível de revogação a qualquer tempo. Logo, inexistindo base legal ou constitucional para o benefício pretendido, a denegação da segurança é medida que se impõe. Compreende-se a situação pessoal difícil vivenciada pelo impetrante, inclusive por questões de saúde. No entanto, a delicadeza da condição pessoal não tem o condão de validar ato jurídico nulo, nem de legitimar direito funcional inexistente. O Poder Judiciário, ao exercer o controle da legalidade dos atos administrativos, deve zelar pela observância dos princípios constitucionais do concurso público, da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica. Em um Estado de Direito, não se pode reconhecer como efetivo o que é precário, nem como legal o que é manifestamente inconstitucional. Diante do exposto, denego a segurança requerida, mantendo-se rígidos os efeitos da portaria número 0062 de 2025, que revogou a portaria 1316 de 2017 e exonerou o impetrante por inexistir direito líquido e certo à aposentadoria pelo regime próprio da Previdência Social Estadual. Prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão liminar, face à resolução do mérito do mandante. Sem honorários na súmula do artigo, na forma do artigo 25 da Lei 2016 de 2009 e súmulas número 105 do STJ e 512 do STF. Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previsto nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1026, parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil. Esse é o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Célia, que conduz seu voto no sentido de denegar a segurança pleiteada. Coloco em discussão o voto da eminente relatora. Ninguém discute. A unanimidade, a segurança é denegada nos termos do voto da relatora. Agradeço, portanto, a sustentação oral efetivada pelo advogado Igor Ferreira. Esse era o último feito da nossa pauta de hoje, de maneira que, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a presente sessão. Conselho Muito obrigado, Excelência. convocado. Um abençoado dia a todos.